Já reunimos para tanta coisa. Mas eu agradeço muito, muito. E a quem me deu o Velotrol. Agradeço aos bonecos que estão chegando, né? Os bonecos usados. Seja Barbie, seja Homem-Aranha e etc. Porque o trabalho da pedagogia faz um trabalho com as crianças. Primeiro a avós que lava todas as bonecas, lava todo mundo, fica tudo pendurado no varal. E aí o que é feito com a criança é feito antes do boneco. Então você vai drenar um tórax, drena o tórax do boneco. Então está deitado o menino, drena o tórax, o boneco com drena o tórax. Se a menina está com sonda, passa a sonda na Barbie, fica a Barbie e a menina de sonda. Então, para ir fazendo trabalho lúdico, vai fazer traqueostomia, faz a traqueostomia no boneco, para a criança ir trabalhando. Então esses bonecos me fazem muita falta. E eu falo, gente, vocês não ganham um Homem-Aranha, vocês ganham 10 Homem-Aranha, um azul, um verde, né? Então desentulhar as casas, né? Porque isso os meninos levam. Então a rotatividade isso é muito alta. É um trabalho belíssimo, é um trabalho de ajudá-los a viver a dor, o luto. Então, quando vocês estiverem com muita coisa entulhada, fala, filho, o papai está precisando de usar lá na Santa Casa. Sempre. Tudo é reciclado, né? Tudo a gente usa. Porque esse é um trabalho maravilhoso. O Velotrol nosso é quebrado. E uma pessoa com a generosidade falou, não, filho, pede um, não pode pedir 2. É que o menino está de jejum, o que a mãe faz? Para enrolar, até o bloco cirúrgico chamar. Pô, o menino Velotrol e anda com esse corredor da Santa Casa, porque o corredor longo, né? Vai e volta, vai e volta. Então é muita coisa que ninguém imagina que a gente passa, mas é que é necessário. Então muito obrigada, porque vocês me escutam, né? Vocês me ajudam com imposto de renda, vocês me ajudam. Muito obrigada. Porque esse é o nosso compromisso com o irmão, né? É o nosso irmão, né? Nós somos todos irmãos. Nós não vivemos o momento da dor lá, do sofrimento, mas estamos de cá e podemos aliviar de algum jeito. Essas coisas nos ajudam demais. Então, muito, muito obrigado, tá? Por tudo. O dia que vocês quiserem conhecer o trabalho, quiser fazer um tour, a gente dá um jeito para vocês conhecerem, tá? Muito obrigado por tudo isso. Você fica só olhando, né? A gente dá um jeito de fazer um tour lá, para o pessoal conhecer tudo que é feito naquele lugar. Já tem gente querendo esse tour, né? Pois é, nós fazemos, isso é fácil, não é difícil não. Para aquelas pessoas que ainda não têm o link, né, do imposto de renda, eu continuo recebendo lá no Instagram muitos pedidos de contadores, como eu compartilhei com você, né? Deus seja louvado por isso. Então, qualquer coisa é só me chamar, que a gente tem, já postei, está salvo nos destaques, mas se você tem dificuldade de encontrar, é só me chamar lá por mensagem que eu mando. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Estamos todos juntos no mesmo barco. Você pode estender sua mão para cá, para que a gente possa rezar. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre a doutora Filó. Senhor, nós clamamos a tua presença sobre essa tua filha amada, instrumento teu, Senhor, que as palavras dela sejam como sementes nos nossos corações, das pessoas que assistem de casa e que assistirão a gravação desse grupo de oração, sementes que darão frutos de uma verdadeira conversão. Nós precisamos de ti mais que tudo. E é isso o nosso desejo, estar na tua presença, ouvir a tua palavra e ter a coragem necessária para fazer tudo o que for preciso até alcançarmos o céu. Mãezinha, que a senhora interceda e proteja a doutora Filó hoje e por onde quer que ela vá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. Façam do Espírito Santo o grande amigo de vocês. Chamem ele várias vezes ao dia. Chamem o Espírito Santo. Nós estamos no mês de maio e eu não poderia passar por esse mês sem falar dela, de Maria. Quando eu falo, antes de eu chegar onde é que eu preciso falar com vocês, a gente precisa se ver na relação com ela. Porque às vezes a nossa relação com Nossa Senhora é uma relação distante. Porque afinal de contas, ela é toda poderosa, ela é assunta ao céu, ela é imaculada. Fala, não, fico longe, é muito distante de mim. Às vezes eu entendo que, e vejo ela como a primeira discípula de Jesus. Então eu posso vê-la como minha mestra, porque ela sabe o caminho. Mas às vezes eu vejo Nossa Senhora e reduzo a ela como uma santinha que me concede graças a baixo custo. Então eu preciso ver como é que eu tenho vivido a minha relação com ela. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, que nós todos somos filhos dela. E nós somos filhos gerados no momento da dor. Quando que nós recebemos ela como mãe? Aos pés da cruz. Quando Jesus teve que conseguir mais um fôlego, mais uma força, você imagina, ele estava pendurado numa cruz. E ele respira para falar, eis a tua mãe. E está escrito no Evangelho de João que a partir daquele momento, João recebeu ela na sua casa. Vocês acham que a casa que a gente precisa receber Maria, que João recebeu, foi só uma casa física? Então hoje o que Jesus deseja, nos deixando ela como mãe, é que a gente saiba acolher Maria no nosso coração. Porque com ela nós teremos um caminho seguro para voltar para casa. Então, pensem nisso. Se eu acolho Nossa Senhora de verdade como minha mãe, como minha mestra, como aquela que já fez o caminho e por isso ela pode me ensinar. Nós sabemos que ela como mãe, ela é uma poderosa intercessora. Se vocês têm hábito, ou não sei se têm hábito de rezar a ladainha de Nossa Senhora, tem hábito? Já leram, rezaram? Alguns. Na ladainha de Nossa Senhora tem um título, cada título tem uma explicação, ok? Nada é à toa, ok? Nada é à toa. Mas tem um título que chama Auxílio dos Cristãos. Quem acrescentou esse título foram os papas. Porque se vocês estudarem e verem por que tem Auxílio dos Cristãos, está explicando sobre esse título. Nossa Senhora venceu 5 grandes guerras, batalhas, através de qual espada? O que ela usou de arma? O que foi usado? O rosário. Então as guerras foram vencidas à medida que os papas estavam rezando o rosário. Quando Napoleão Bonaparte tirou o Papa de Roma, como é que o Papa voltou para Roma? Pelo rosário. Então a maior arma que nos foi entregue é o rosário, que nós não usamos, mas foi uma arma. Se vocês tiverem como estudar, tem livro que explica só a ladainha, e explica todas as guerras, da guerra mais tirânica que existiu contra um turco tirano demais, cruel demais, como é que foi vencida? Do outro que estava pegando o pescoço, pisando literalmente no pescoço dos cristãos. Como é que ela venceu tudo isso? Rezando o rosário. Nós desconhecemos a arma que a mãe nos deu. Então ela como mãe, ela tem um poder de intercessão desde sempre. Quando Tiago
apóstolo, depois que Jesus tinha morrido, antes, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus. E São Tiago, Tiago de Compostela, estava sozinho trabalhando, fazendo, evangelizando. Ele estava ficando desanimado quando Nossa Senhora faz a bilocação e vai lá e fala: Tiago, coragem, tem que continuar o caminho. Então Nossa Senhora, da mesma forma como estava atenta aos discípulos e às orações, ela está atenta a cada um de nós, vocês não tenham dúvida disso. Ela é mãe. Já viu mãe perder alguma coisa? Perde nada. O olhar dela é impressionante. Ok? Então, o poder de Nossa Senhora conosco, é pra gente, hoje quando eu trago isso, eu trago para que a gente possa rever a nossa relação com ela. De como que eu vejo, aonde eu estou nisso que eu falei. Se ela é tão distante de mim, porque ela é imaculada e santa, se ela é minha mestra, ou se ela é aquela que eu reduzo como uma santinha só para conseguir graças. Eu gostaria que vocês descobrissem ela como a grande discípula, a primeira discípula, por isso a nossa mestra. A Bíblia revela muito pouco o que Nossa Senhora disse, não é? Muito pouco, porque ela não precisou de falar muito. Vocês têm curiosidade, sabem quantas vezes Nossa Senhora falou na Sagrada Escritura? Está descrito. Quantas vezes está descrito que as palavras saem da boquinha dela? 7 vezes. 5 vezes pelo Evangelho de Lucas e 2 em João. Então nós vamos ver isto. As palavras que ela falou, porque São Lucas descreve Nossa Senhora como a discípula perfeita. Então hoje nós precisamos de aprender com ela como nossa mãe. Como é que é esse caminho? Então, se alguém quiser acompanhar e marcar, a primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria e comunica com ela sobre a maternidade e fala com ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e fala que ela encontrou graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu seio, e já está escutando, e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus, e fala que ele vai ser grande. Ela escuta tudo. Aí ela disse ao anjo, está no versículo 34, ela fala: Maria, porém, disse: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O que nós temos que aprender com ela nesse momento? A total transparência de Nossa Senhora diante de Deus. Nossa Senhora é completamente verdadeira. Ela não esconde, não brinca de esconde com ele, mas ela mostra para ele a realidade. Ela fala: deixa eu te contar, eu sou uma menina pobre, casada já com José, já tem papel assinado, não tenho nada, sou uma menina de 13 anos, 14 anos, como é que vai ser isso aqui mesmo? Eu vou ser a mãe do Filho do Altíssimo? Então, essa verdade, essa clareza, essa honestidade diante de Deus, a gente tem que ser. Nós temos que aprender com a mãe. Falar com ele aqui: deixa eu contar para você a minha situação. Minha situação é essa. E diante dessa situação, o Senhor está propondo isso mesmo. E é isso. Ela propõe isso, ela fala sem mentiras. Ela toma conta, ela tem consciência absoluta daquilo que ela é. Do nada, para a proposta tão... Imagina o que é uma menina de 14 anos. Imagina para ela que já sabia daqui, já existia a promessa da vinda do Messias. Todo mundo sabia, todo judeu esperava a vinda do Messias. E de repente fala: é você mesmo. Vai vir através de você. Imagina toda aquela promessa ver sendo realizada através dela. Então a gente aprender que diante de Deus, diante de uma situação que nos é apresentada, a gente tem que ter completa honestidade e clareza e mostrar para Ele qual é a nossa situação. E falar: é essa situação. A segunda palavra, Maria escutou, o anjo falou: não precisa ter medo, o Espírito Santo virá sobre ti. Então no versículo 38, Nossa Senhora fala de novo. Depois que ela escuta tudo, ela fala: eu sou a serva do Senhor,
faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou coisinha fácil, né? Essa parte é bem simples, né? Essa é a segunda palavra, quando ela se coloca completamente à disposição de Deus e fala: eis-me aqui, eu sou a sua serva. Quando a gente aprende a ter uma relação com o Senhor e aprende a ter uma vida de oração, a consequência da nossa vida de oração é estar à disposição do Senhor, porque estabelece uma relação de confiança, no sentido de que eu entendo que a vontade dele é superior à minha. Nesse momento, Maria entende que a vida dela está muito além do que ela sonhou, que era casar com José e ter a vida normal. A vida dela estava a serviço de algo muito maior, que ela nem conseguiu ousar pensar. Isso é para nós. Se a gente aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, nós podemos entender que a nossa vida está diante de um projeto de Deus que é muito além do que a gente conseguiu pensar. No plano de salvação, que a gente não consegue compreender a beleza dele, e um dia vamos entender quando estivermos diante dele, na hora da nossa morte, quando as pessoas não forem nem comunicar que nós morremos, e que alguém fala, morreu, nós já estamos diante dele. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês, que isso é real. Nosso julgamento é antes do povo chorar nossa ausência, nós já estamos lá. E aí nós vamos entender qual era de verdade. Era para ter feito o que com a nossa vida? Então, o que nós aprendemos aqui? Que eu não posso fechar a minha vida no meu ateliê e falar, eu quero isso, 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 e vou fazer isso, isso e isso. Quando eu entendo para que eu fui criada, a dimensão que Deus me criou, eu me coloco à disposição dele e falo, que a minha vida esteja a serviço de algo muito maior do que eu posso ter imaginado. Vocês têm coragem de fazer isso? Fala, mais ou menos. E o medo que a gente tem de não sei o que ele vai fazer, para onde que ele vai me levar, como é que ele pode virar a minha vida do avesso? Porque Nossa Senhora correu o resto da vida. Imagina o coitado de José. Se vocês estudarem São José, que é uma coisa apaixonante, São José, ele pequenininho, São José morou na casa onde Davi, que era filho de Jessé, morou. Então Jessé com os filhos moraram numa casa onde depois São José morou. E São José tinha outros irmãos. E São José desde pequenininho era um menino de muita oração, desde pequenininho. E os livros relatam que São José rezava escondido dos irmãos, que os irmãos não davam sossego para rezar. E ele rezava pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que ele é seu pai. Compreende a dimensão? Então que a gente não tenha medo, e como ela coloque a nossa vida à disposição dele. Falei, filho, mas ele pediu só para me acender o fósforo. Então segura bem o fósforo, está tudo certo. Mas que a nossa vida esteja à disposição de algo muito maior, que às vezes a gente fecha e reduz o projeto de Deus. Não reduza. Está escrito assim, o que será que Deus é capaz de fazer por alguém que se entrega para ele? Completamente. Não coloca nenhuma reserva e fala, faça. Pode ser algo escandaloso. Então aprender a dizer para ele, eis-me aqui. Um dia nós vamos aprender. Um dia nós vamos aprender que rezar é igual estar diante da sarça ardente. Porque quando a gente ajoelha ali diante dele, é Deus vivo, ok? Como é que foi essa primeira cena? Onde que nós vimos isso? Moisés, lembra? Quando Moisés se perde e sobe no monte, lá, e que Deus aparece, né? Quando ele vê a sarça ardente, e ele fala, tira o sapato, Moisés, tira a sandália, porque o solo é sagrado. E ele fala, Moisés, e Moisés responde, eis-me aqui. Jeremias, quando Deus chama, responde, eis-me aqui. Isaías, quando vê a glória do Senhor, ele fala, quem irá por mim? Quem irá falar? Isaías fala, eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. E diga que a gente aprender, e quando ele fala para Jeremias, eu vou fazer desse povo o meu povo, eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. E quando eles clamarem por mim, eu responderei, eis-me aqui. Você é de morrer de chorar. Eis-me aqui. Então, da mesma forma, a gente vai aprender que rezar é se colocar diante dele e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, a seu dispor. Como ela se colocou, a serva do Senhor. Então essa foi a segunda vez que Nossa Senhora falou. A terceira vez que Nossa Senhora falou, continua em Lucas, quando ela chega na casa de Isabel, e que Isabel fala com ela, né?
De onde me vem a graça da mãe do meu Senhor me visitar? O que Maria fala? O que ela faz? Ela canta magnífica. Por que ela canta? Porque ela está enamorada. Imagina, ela estava repleta do Espírito Santo. Imagina tudo que eles sonharam, a promessa estava para se cumprir, e se cumprir nela. Então Maria canta, a alma dela, estava exultando em Deus. Presta atenção, quando é que nós vamos cantar para Deus? Quando é que eu posso ter meu espírito que vai exultar em Deus? Quando eu viver uma experiência de um eu com tu. Maria viveu a experiência dela. Maria conhecia tudo da Escritura. E naquele momento ela vivia uma experiência única, ela e ele. Quando é que vocês vão poder cantar? O Senhor fez em mim maravilhas. Na minha miséria, Ele olhou para a pequenez de mim. Eu sou nada, miserável. E Ele fez em mim maravilhas. Quando é que vocês vão conseguir cantar? O dia que vocês experimentarem o que é viver uma experiência com Deus vivo, que eu vi falando com vocês. Vocês entenderem que é um Deus que você pega, que está com você no olho do furacão, que chora com você, que anda com você, que corre com você, que participa da sua história. Já falei com vocês. Para que o projeto de Deus acontecesse, Ele precisou de uma vida concreta. Ele pegou a história de Maria, uma menina simples, prometida a José. E nisso ele fez com que a história da salvação acontecesse. Ele precisa da sua história, da sua vida, para que o agir de Deus continue agindo no mundo, acontecendo no mundo. Compreende? Deus não faz, já falei mais de uma vez para vocês, vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua cabeça. Ela é concreta. O agir de Deus é concreto. Nós somos a extensão da misericórdia dele, pelo olhar, pelo ouvido, pela boca, pelas mãos, pelos braços, pelas pernas, pelo seu coração. Diga a gente entender isso. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida, e Nossa Senhora continua intercedendo para que a gente continue, permita que essa obra não fique inacabada. Foi o salmo de hoje. Não permita, Senhor, que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Então é entender que Deus usa sim da sua história, precisa que essa história aconteça. Então um dia nós também vamos poder cantar, um dia nós vamos poder dizer isso aqui, tudo isso que Ele fez, a minha alma, porque Ele olhou para a humildade da sua serva, Ele olhou para o meu nada e fez uma obra escandalosa, porque Ele é Deus, e eu falei com Ele que podia. Então isso é belíssimo, né? Essas são as 3 primeiras palavras de Nossa Senhora, né? A 4ª palavra dela foi quando Jesus sumiu no templo. Sumiu lá, lembra? Quando eles subiram para Jerusalém, Nossa Senhora sumiu. O menino sumiu 3 dias, não gosto nem de pensar nessa cena, porque não tinha celular, não tinha GPS, tinha nada, teve que voltar. E o menino que sumiu era filho do Altíssimo, que me foi entregue, e o menino some. Não gosto nem de pensar nessa cena. O que Nossa Senhora fala quando encontra com ele? Ela não faz nenhum escândalo, ela não fala, o que você fez com a sua mãe? Ela é de uma delicadeza que é impressionante. Ela fala, olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Então Nossa Senhora, apesar de todo o sofrimento dela, de toda a angústia, ela teve um olhar para o outro. E aqui a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade com o outro. A gente não caminha sozinho. Maria era a grande protagonista depois de Jesus, mas ela não deixou de ver a angústia e o sofrimento de José, caladinho. Ela não deixou de ver o sofrimento dele, e naquele momento ela mostra para ele o sofrimento do outro. E isso aqui, nessa verdade, quando ela mostra para Jesus o sofrimento do pai dele, é um momento de intercessão, que a gente precisa aprender a rezar uns pelos outros. Assim como Nossa Senhora intercede continuamente diante de Deus por nós, quando a gente reza Ave Maria, a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora,
e na hora da nossa morte. São os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora, porque é o que eu tenho para viver. E na hora da minha morte, que é o segundo momento mais importante da minha vida. Na hora da minha morte, vai comigo, vem cá comigo, me ajuda a me defender diante do seu filho. Vão comigo. É porque a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente fala. Agora. Então Nossa Senhora vive intercedendo por nós. Todos os minutos que eu estou rezando, ela está intercedendo. Então, nós precisamos de rezar uns pelos outros. Porque tem momentos que a gente não tem força para rezar. Então alguém apresenta para Deus a minha história e fala: olha por ele, é meu irmão, é minha irmã que está sofrendo. Aí a sua oração tem um poder de intercessão junto a Jesus. A 5ª palavra dela está lá no Evangelho de João. A 5ª e a 6ª estão no capítulo 2 de João, se vocês quiserem guardar. Quando Nossa Senhora olha a situação e chega diante de Jesus, fala assim: eles não têm mais vinho. Acho que da mesma forma como ela olha para a nossa vida e fala para Jesus assim: como é que esse povo está andando, meu filho? Cadê a alegria desse povo por pertencer a um Deus vivo? Não é a alegria desse povo de ser um povo que tem um Deus que ressuscitou, que propôs a eles uma vida que é eterna. Esse povo está morto, meu filho. Tem mais alegria. Qual que é a marca do cristão? É alegria. Esse povo que se arrasta, esse povo perdeu a motivação, esse pessoal que perdeu o sentido da vida. Essa é a doença que eu mais tenho medo, porque ela é uma doença silenciosa. É quando você perde seu propósito, você perde seu sentido, porque isso vai te deprimindo e muitas vezes te leva ao extermínio. Nós temos que ter um propósito, tem que ter uma alegria. Então esse povo não tem mais alegria. Eles levantam já reclamando, lamuriando, dormem reclamando, eles nem... e se arrasta durante o dia. Não tem mais a alegria de levantar e ter uma pertença, e de falar: meu Deus, eu acordei, estou toda viva, tudo normal, então eu estou por sua conta, eis-me aqui para vos servir. Só por hoje, que nós só temos hoje, não tem amanhã. Eu tenho agora. Compreende como a gente não pode permitir que isso se perca? Então quando ela olha para a nossa vida, até pensar: Gima, por que esse povo é tão tristinho? Por que não tem vontade? Falta energia, falta desejo, falta uma razão para esse povo estar de pé. Por que esse povo precisa de tanto remédio, gente? Eu fico impressionado. Por que precisa de tanto remédio? Para tirar a ansiedade, para diminuir a tristeza, para ficar de pé. Por que tanto remédio? Nossa cura está aqui, ó. O dia que vocês entenderem que Ele está vivo, vocês vão cair durinha. Porque sentou diante de um Deus vivo que te olhou. O dia que a gente entender isso. Nós vamos ser mal acostumados demais. O dia que eu entender que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebi um Deus vivo. Como nos falta fé. Como nos falta. E aí, a 6ª palavra dela: fazei tudo o que Ele vos disser. Quem não escuta, não obedece. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer tudo o que Ele me disse se eu não? Para me escutar, eu tenho que ter silêncio. Eu tenho que ter tempo de oração. Eu tenho que querer estar diante de Deus. Mas a gente é indisciplinado. Estou falando alguma mentira? A gente não tem vida de oração. Então a gente vive na superfície. A gente vive distraído. Falei com vocês semana passada que um dos padres do deserto nos diz que um dos maiores pecados nossos é a distração. Eu fico vendo vocês assentadinhos, os olhinhos girando. Distraído, perdido. Tem que olhar, não é para mim, não é para ele mesmo. Mas distraído. Então a gente não escuta, ele para, ele fala e eu não escuto. Mas eu tenho que ter um coração aberto para ouvir. Quando eu escuto, não é aqui, é aqui. Eu tenho que ler essa palavra e entender que isso é para mim. Fazei tudo o que Ele vos disser. O que será que Ele falou, que eu não entendi nada que Ele falou hoje? Será que eu parei, se eu escutei a palavra de Deus hoje? Eu meditei na palavra hoje? Eu escutei o salmo que falava: complete a obra, que o braço de Deus não está curto para te alcançar.
porque Ele sabe onde você está nesse momento. Não só sentado aqui, mas do ponto de vista espiritual, Ele sabe onde você se encontra. E somente Ele pode tirar de onde você está. Você acredita nisso de verdade? Será que eu confio o bastante no amor que Ele tem por mim, para que eu possa obedecer? Mas Jesus, eu queria ir para lá. Não, lá não, vai aqui, ó. Mas eu tenho certeza? É aqui. Eu queria ir lá. Vai não, vai aqui. Será que eu confio para largar a mão daquilo que eu quis e para fazer aquilo que Ele pediu? Para poder confiar, eu tenho que ter uma relação íntima. Eu tenho que conhecê-lo. Para conhecer, eu tenho que teoricamente perder tempo. Mas a orientação de Nossa Senhora é: fazei tudo que Ele vos disser. Como ela acompanhou tudo e viveu tudo que Deus disse. Porque à medida que as coisas iam acontecendo, ela ia guardando o coração dela. Imagina quanta coisa aconteceu, quanta coisa ela viu, quanta coisa ela viveu, e ela guardou aquilo tudo. Fazei tudo que Ele vos disser. Isso é um desafio para nós, para sermos discípulos dele? Sim. Para mim ser discípulo dele, eu tenho que estar à disposição dele, eu tenho que ter vida de oração, e eu tenho que ter obediência a Deus. Quando Jesus é batizado, e quando Jesus transfigura, quando Ele é batizado, Deus Pai fala: esse é meu Filho amado, ouvi-o. Quando Ele é transfigurado, Ele fala, tem a nuvem e fala: este é o meu Filho amado, escutai-o. Jesus está falando o que nessa hora? Nada. Acolhe Jesus na sua vida e cumpra a palavra. E porque a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso ouvido, germinar no nosso coração e dar fruto. Porque o discípulo é aquele que escutou, viveu e deu fruto. Ela deu fruto. Jesus. Qual é o fruto que nós estamos dando com a nossa vida cristã? Quais são os frutos que a gente está dando? Como é que nós vamos ser reconhecido como discípulo? Como é que Jesus falou? Assim vós sereis conhecidos. Como? Se vos amardes uns aos outros, vocês sereis conhecidos como os meus discípulos. Só a gente parar e pensar que fruto nós estamos dando. O que a palavra de Deus, o vir à igreja, o comungar, o confessar, qual é o fruto que está dando na minha vida? Se eu estiver ficando igual a qualquer pagão, estou no caminho errado. E aí? Nós temos que pensar. Porque a última palavra de Nossa Senhora, a última, que nós vamos ter registrado na palavra de Deus, está em João capítulo 19, que está escrito assim, versículo 25: perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe. Eu não consigo nem imaginar o que foi ela ficar de pé diante dele sendo crucificado. Depois de pé, vendo o sofrimento dele, na impotência de fazer alguma coisa. Quando eu vejo essa frase, que Nossa Senhora permaneceu de pé diante do sofrimento de Jesus, é uma certeza que eu tenho, que quando eu estiver na cruz, quando for o meu momento do meu sofrimento, quem vai estar do meu lado, de pé? Ela, para poder evitar, tirar o meu sofrimento? É isso que ela vai fazer? Não, ela vai me dar força para atravessá-lo. Guarda isso. Então, a garantia do meu sofrimento é que eu tenho a presença de uma mãe, que vai falar: coragem, meu filho, vamos junto. Essa certeza eu tenho, porque ela ficou de pé. Diz Zacarias que ela estava na elegância, vestindo as vestes da salvação. Então, que no momento do meu sofrimento, eu também consiga estar de pé, na certeza de que eu sou sustentado por uma mãe, que não fugiu da dor, que esteve de pé diante da dor, e que ela vai interceder por nós, e vai nos ajudar a passar. Essa certeza eu tenho. A arma nós temos na mão, é o rosário. Então, essas 7 palavras formam a nossa personalidade de discípulo, porque ela foi a discípula perfeita dele. Se ela é minha mãe, e se a gente vai acolhê-la na nossa casa, ela vai nos ensinar a fazer esses passos. Qual é a queixa de Nossa Senhora conosco como mãe? Está nesse livro. Quem tem esse livro em casa? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Vocês leem esse livro? Então, uma das aparições de Nossa Senhora foi no Japão. Já ouviram falar nessa aparição em Akita?
Era uma imagem de madeira maciça, que chorou mais de 100 vezes. Chorou na frente de todo mundo. Foi uma das aparições que foi mais rapidamente assumida pelo Vaticano, porque ela chorou na frente de todo mundo e era uma imagem maciça de madeira. Então, ela fala: por que uma mãe chora? Ela fala aqui, ó. Por que uma mãe chora? Ela fala que ela nunca multiplicou tantas aparições dela. E ela mandou o que em cada aparição? O que Nossa Senhora mandou a gente fazer? Rezar o terço, fazer jejum, fazer penitência, ser fiel a Deus, volte a Deus. Mas nenhum profeta é bem-vindo, né? Toda vez que o profeta fala a verdade, eles mataram os profetas todos, né? Nossa Senhora, como Senhora do Apocalipse, quando ela vem e fala para nós a realidade, fala: vocês são meus filhos, vocês estão saindo do caminho, vocês têm que voltar, vocês estão tomando o caminho errado. O que nós fizemos? Fingimos de morto. Falamos: não é conosco que ela está falando. A mãe fala e o filho não escuta. Então ela fala: por que eu choro? E aqui ela está falando aqui, ó, estou aos pés da cruz de cada filho meu, né? Então ela fala: choro porque a humanidade não acolhe meu convite à conversão e ao seu retorno ao Senhor. Sabe o que me preocupa? É porque a gente não leva a nossa vida espiritual a sério. A nossa vida espiritual parece que é uma tralha que eu carrego entre tudo mais que eu carrego, ou como uma lâmpada suja da mágica, que na hora do aperto eu esfrego e falo: faz isso para mim. Isso não é vida espiritual, não. Nós temos que acordar. Então ela fala o quanto que ele continua sendo renegado, ultrajado, blasfemado, o quanto que a sua mãe, a vossa mãe celeste, é publicamente vilipendiada e escarnecida. Os meus apelos extraordinários não são acolhidos, os sinais que dou da minha imensa dor não são acreditados, e o vosso próximo não é amado. Foi tudo que eu falei aqui? Então ela fala: o homem torna-se cada vez mais corrupto, ímpio, mau e cruel. Então a mãe chora. Choro porque as almas dos meus filhos se perdem em grande número e vão para o inferno. Porque ele é real. Choro porque são poucos os que acolhem o meu convite para rezar, para reparar, para sofrer e para oferecer. Choro porque vos falei e não fui ouvida, dei sinais milagrosos e não acreditaram em mim. Eu choro porque eu estou vendo meus filhos se perderem. Vocês tomaram o caminho errado, vocês não acreditam que a vida é real, espiritual, e que tem um paraíso que nos aguarda. A gente não tem dimensão do que significa essa vida eterna, a gente não tem dimensão da beleza de tudo que nos aguarda. Nós estamos andando pelo mundo distraído com o mundo. Ela fala: por que vocês estão sofrendo tanto? Porque vocês estão vivendo a era do meu inimigo, do dragão, que está tentando seduzir vocês e roubar vocês do meu filho. Acorda. Ela, como mãe, já fica desesperada. Então ela fala: acorda. Eu não tenho mais aonde assinar, não tenho mais aonde explicar para vocês. Acorda. Quantos de vocês aqui, quantos, fazem a devoção do primeiro sábado que ela pediu em Fátima? Amanhã é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela pediu a consagração ao coração imaculado dela, que a gente rezasse nos primeiros sábados do mês. Quem aqui faz isso? Então, além de mim, 4 pessoas. É de chorar. Ela pediu isso tem um século. Ela fala: essa consagração depende da paz do mundo. Simples, gente. A gente reza o terço, medita uma das dores dela, reza, lê um dos trechos aqui e faz a oração de consagração. É só isso. Simples. Aqui na igreja tem todo primeiro sábado, cedo. O que está faltando? Por que estamos dormindo? Precisamos de acordar. Isso é o apelo de uma mãe. Eu trouxe isso que eu falei, é uma mãe. Então ela fala que Jesus cuida do nosso pequeno resto, né? Que nós somos o pequeno resto, e que Ele cuida de nós com muito ciúme.
Então ela fala: escuta e acolhe o meu convite aflito, porque ela é mãe. E o desespero de uma mãe é quando ela vê um filho se perder. Eu vejo o desespero das mães quando os filhos estão perdidos na droga, ou na bebida, ou o filho completamente desorientado e perdido com tanta coisa. Então, quando eu trago isso para vocês, eu trago pela minha preocupação com a minha vida e com a vida de vocês, nossa vida espiritual. Nós temos que levar isso a sério e de verdade se posicionar na conversão. Nós temos que andar pela vida e as pessoas terem certeza que somos cristãos. A nossa vida tem que incomodar o outro, senão nós estamos igual ao mundo. Nós temos que acordar, gente. Não sabemos o dia nem a hora de nada. De nada. Então vamos acordar, porque o que nos espera é muito maior. Ela é mãe, nossa mãe. E ela falou: atenda o meu convite tão aflito. E eu quero terminar com uma oração feita por João Paulo II, que foi o Papa dela, né? O Papa que consagrou todo o pontificado dele a ela. E ele morreu no primeiro sábado. Não é à toa. Era consagrada a ela. Morreu no primeiro sábado. Na véspera, foi na madrugada do Domingo da Misericórdia. Quem que instituiu o Domingo da Misericórdia? Ele. Extraordinário, né? Nada passa em branco, né? Então eu quero terminar fazendo uma oração a ela, repetindo a oração que ele fez, né? E ele começa assim: mulher, eis o teu filho. Queremos hoje confiar-vos o futuro que nos espera, pedindo-vos que nos acompanheis no nosso caminho. Somos homens e mulheres numa época extraordinária, tão cheia de triunfos como de contradições. A humanidade possui hoje instrumentos de poder inaudito. Pode fazer deste mundo um jardim ou reduzi-lo a um amontoado de ruínas. Adquiriu capacidades extraordinárias de intervenção sobre as próprias fontes da vida. Pode usá-las para o bem, dentro das margens da lei moral, ou ceder ao orgulho míope de uma ciência que não aceita limites, até o ponto de espezinhar o respeito devido a cada ser humano. A humanidade encontra-se hoje como nunca numa encruzilhada. E cada vez mais a salvação está toda e unicamente, ó Virgem Santa, no vosso Filho Jesus. Por isso, Mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-vos na nossa casa, para aprender de vós a conformarmos-nos ao vosso Filho. Mulher, eis os teus filhos. Estamos aqui diante de vós, para confirmar ao vosso cuidado materno, nós próprios, a Igreja, o mundo inteiro. Implorai por nós junto do vosso amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é a fonte de vida. Acolhei-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém, unido ao vosso redor no dia de Pentecostes. O Espírito abre os corações à justiça e ao amor, incite os indivíduos e as nações à mútua compreensão e a uma vontade firme de paz. Nós os confiamos todos os homens, a começar pelos mais fracos, as crianças que ainda não nasceram e as nascidas em condições de pobreza e de sofrimento, os jovens à procura de um sentido, as pessoas desempregadas e as atribuladas pela fome e pela doença, confiando-vos as famílias em crise, os idosos sem assistência e todos os que vivem sozinhos e sem esperança. Ó Mãe, que conheceis os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assistiu os vossos filhos nas provas cotidianas que a vida reserva a cada um, e fazei com que, graças ao empenho de todos, as trevas não prevaleçam sobre a luz. A vós,
a aurora da salvação, entregamos o nosso caminho, para que, guiados por vós, todos os homens descubram Jesus, luz do mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Não quer? Nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma, e a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias? Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio, eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida, porque o nosso caminho aqui na terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro, passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, de uma correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso não é uma história, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Que eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, o quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei, Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala: nossa, mas Deus só falou, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz: ditosos somos nós, porque nos foi revelado aquilo que agrada a Deus.
Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Filho, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão, do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou nós só temos um que nos liberta de tudo, que é Deus. Então a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado, e que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou, eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é o mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, esse ano eu não daria conta de hoje estar celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso, porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dele e falar, eu sou sua filha. É claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar, eu não saio, eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói, porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então é preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Terço, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho, é maravilhoso. Ainda tem até uma meditação, caso queira. O Salmo pode até ser cantado, mas escuta aquela palavra, que é tão lindo, porque cada manhã a misericórdia de Deus se renova, está escrito na palavra dele, a cada manhã a misericórdia dele se renova. Se não fosse assim, já estava roubado, mas renova, e ele me põe de pé e fala, coragem. Por quê? Porque eu estou contigo. A cada manhã eu posso receber o alimento que ele deixou para nós. Santo Agostinho disse, Deus deixou uma Eucaristia para cada dia, é o remédio da fraqueza de cada dia, não desperdice.
Compreendem? Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dEle. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência. Que aquela frasezinha que está escrita assim: sorria, você está sendo filmado. É real. A gente acha que é brincadeira. Não é brincadeira, é real. É real. Nós estamos na presença de Deus vivo todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dEle. Lembra que Ele está vendo tudo que você está fazendo. Mais ninguém precisa ver, precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que Ele veja, porque eu sou filha dEle, e a minha vida é para agradar a Ele e a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso. A gente faz tudo para agradar os homens e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dEle, te compromete? Claro. E graças a Deus que nos compromete. Então é preciso que a gente alimente, rezar o salmo e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do salmo, você lembra de Isaías que fala, mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto a duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais, uma de 6 e a outra de 5, isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo, vê uma criança no sinal, chora, quer saber onde é que está o pai, a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando: mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou: mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. Olha a diferença de uma e de outra. A outra ela chorando: mas é agora que ela vai morrer? Não, então é assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui, e Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim: eu sonhei com cada santo antes que eles existissem, e eu os chamei. A gente acha que pode fazer alguma coisa? Nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós. Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz, não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo, a mãe deixa o menino mexer lá as coisas, depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe do que ajuda. A mãe fala com o pai: olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacana, mas quem faz tudo é Ele. Para e pensa, está escrito na palavra: o que eu tenho que não me foi dado por Ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por Ele? Nada. Tudo foi Ele que deu. Os dons são dEle. Compreende? Então o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida.
Saia um pouco da sua vida e se veja. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando aqui é do interior igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ter ligado de vez em quando para casa para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar, está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, ó, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular, mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa, Ele sabe, Ele nos conhece, mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com Ele, o Senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta, falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, não sei o que era. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir, o senhor responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir. Mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar, é Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso, né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção, mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós somos criados, porque o amor pede eternidade, por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade, por isso que é Deus conosco, por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora, mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou, como não encerrou com nenhum de nós que estamos aqui, mas que a gente esteja na alegria de, mesmo no meio de choro, a gente fala com Ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou, então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139 que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, o Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase, tem um versículo que fala assim, vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal, às vezes estou no caminho errado, e conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar, olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida. Me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, a palavra de Deus é a carta de amor que Ele fez para mim, porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo, e eu posso ler, e quando Ele fala assim, consolai o coração do meu povo, consolai, dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza e me faça ser livre, porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele inclusive nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dele.
Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. E ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa. Marcelino foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. E lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha. Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor e quando eu falei, vamos Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui, eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, sou eu a sua coragem, então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã por exemplo eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, só vai comigo, então a certeza de que eu estou amparada, não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus onde a gente se recolhe e vem aqui na casa dele e fala, Pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dele para falar, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda. Fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe,
Tem uma correspondência em Apocalipse que a porta se abre do céu e que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou: vem, eu posso ir. E eu vou entrando e tem uma senha para entrar. E a senha é Pai. Fala Pai, fala a sua espera. É de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar: não chore, eu sou teu Deus, eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito, eu sei quantos fios de cabelo está marcado, está na sua cabeça, eu te conheço, eu sei quando você levanta, quando você senta, eu sei se você está nervosa, se você está aflita, eu te conheço. Então, quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar: Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero poder viver na alegria com o Senhor, mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão, e isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé, me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que a minha vida valha a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale: é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça, mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar: seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir: seja feita a vossa vontade, e dizer ao Senhor: eu te amo. O Senhor é meu Deus, ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama, mas eu quero poder te amar, eu quero fugir de tudo que me leve a pecar, porque eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu não quero te decepcionar, eu não quero, Senhor, mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã: se o Senhor não colar em mim com um super bonder, eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho, porque eu não presto para nada. Mas me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para por 40 dias, fala: vem, não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou, caminha comigo, vem. E você vai chorar, vai cantar, vai, mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala: eu vim caso o Senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala: você está com medo, Marcelino? Ele fala: então se achegue aqui. E ele aperta e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com Ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala: Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peçam ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração, para que de verdade, que se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada. O Evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia, e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro, que se chama Jesus, vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer: quanta saudade. Deus espera cada um de nós para um abraço, Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço.
Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso é verdade, para que nenhuma notícia ruim nos derrube. Assim como disse Santa Teresa, que nada te perturbe, que nada perturbe o seu coração nesse dia e nessa semana, nada te abale, nada possa te amedrontar, somente Deus nos basta. Nós somos dele e estamos na mão dele. Ninguém, nenhuma força será capaz de nos arrancar das mãos do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.